Você está ouvindo Em Signo, um podcast que procura sentidos e significados na arte de ensinar algo a alguém. Uma produção de Pedro Bittencourt. Olá, colega! No episódio 28 de Em Signo, eu tive o prazer de receber a minha amiga Luísa de Moura, professora, tradutora e intérprete, para conversar um pouco a respeito de ensino e aprendizagem de idiomas. Foi um bate-papo muito bom e eu aprendi um monte de coisa. Eu espero que você ache útil também. A Luísa já vai se apresentar aqui, mas eu queria enfatizar o quão especial essa conversa foi. Além de ter sido minha aluna alguns anos atrás, ela é uma pessoa inteligentíssima, como você vai perceber ao longo dessa conversa. Ser professora e coordenadora no ensino superior aos 22 anos, não é para qualquer um. Com essa idade, eu ainda estava jogando Pokémon na casa da minha avó. Siga a Luísa nas redes sociais, os links estão no post que acompanha esse episódio, e compartilhe o Em Signo com seus amigos. Faça com que mais pessoas se interessem por podcasts da área de educação. E aí, se tudo der certo, a gente se vê, quem sabe, daqui uns 10 dias. Para a gente começar a conversar, eu queria que você se apresentasse primeiro, dizendo quem que é você, qual foi a sua formação, o que você faz na vida. O meu nome é Luísa Alves, ou Luísa de Moura. Eu sou professora de inglês, eu sou professora de português, eu sou tradutora e eu sou intérprete. E eu trabalho atualmente como coordenadora de professores de inglês. E eu tô no último ano de letras português. As duas graduações eu faço pela Uninove. O meu já me formei e o meu eu me formo no fim do ano. E é na Uninove que você trabalha atualmente também? Eu entrei na Uninove, eu trabalho lá desde 2016, eu entrei em novembro de 2016 e o meu contrato era de 2 anos como estágio. Então o meu estágio ele consistia em ministrar oficinas de inglês para todos os cursos da graduação. Então a gente dava aula de inglês específico, inglês técnico, para todos os cursos da graduação. Então, por exemplo, você tinha um curso de enfermagem, eu aplicava aulas de inglês na área médica. Ou você tinha um curso de publicidade e propaganda, eu dava aula de inglês para publicidade e propaganda. Então, a gente usava situações da área e terminologia da área. Mas antes disso, eu já dava aula de inglês. Eu comecei a minha trajetória aí na ensino de língua em 2014, quando eu ainda estava no ensino médio. E era na escola do bairro que eu morava, então era muito fácil, eu trabalhava meio período só, porque eu ainda estava no ensino médio, eu não podia fazer mais do que 20 horas. Acharam que ia ser uma boa ideia eu começar a dar aula. Eu nunca tinha dado aula na vida e eu não sabia se eu gostava. Mas a minha família, a minha mãe é professora, a minha irmã era professora, então falaram, acho que você leva um jeito aí, faz. Vai lá, vê se dá. E aí eles me chamaram pra entrevista e falaram que eu podia começar, porque eles estavam precisando desesperadamente de alguém. E aí eu comecei. E em troca eles me davam um salário e o curso de inglês. Então eu estudava lá e dava aula lá ao mesmo tempo. Aí eu fiz isso em 2014, 2015 e aí em 2016 foi quando eu iniciei a universidade. Comecei minha graduação. E aí eles me apresentaram esse programa, porque na maioria das universidades você tem um departamento de línguas, que era uma coisa que eu não sabia. Quando eu entrei na universidade eu não fazia ideia de que as universidades têm um departamento de idiomas. E aí lá na Uninove eles tinham esse programa de departamento de idiomas e eles falaram que tinha a oportunidade dos alunos de tradutor e intérprete fazerem o estágio dando aula de inglês lá. E era muito bom, porque eu trabalharia só 6 horas por dia, eu ia ter a minha universidade paga. Então o meu curso ia ser pago e eu ia receber um salário que pra mim era muito, muito bom, assim. E aí eu fui pra Uninove, fiquei lá 2 anos e depois me formei em uma graduação. E aí depois de 2 meses eu fui promovida e aí eu comecei nesse trabalho de coordenação. E aí quando você fazia o curso de inglês, você começou com quantos anos? Então, essa é outra história também. Por quê? Quando eu comecei a estudar inglês que eu digo fazer aulas de inglês em uma instituição, eu já falava inglês. Então foi muito estranho, porque eu não sabia que eu falava inglês até eu viajar.
E aí, quando eu viajei pra fora, que eu tinha 14 para 15 anos, eu vi que eu conseguia lidar muito bem com a língua. E isso era por causa da minha irmã, porque a minha irmã estudou inglês a vida dela inteira e eu, quando criança, não podia ficar em casa sozinha. Então eu acompanhava ela. Eu ia pra aula, só que eu não podia participar. Então eu não participava das aulas, eu não participava dos exercícios, nada. Eu ficava literalmente sentada no canto da sala e eu aprendi por tabela. Então eu fui aprendendo assim, de ouvir, porque eu não podia fazer nada, eu não era matriculada. Mas isso foi entrando na minha cabeça, então eu tinha muita facilidade. E aí quando eu fiz 14 anos, que eu precisei colocar isso à prova, assim, eu vi que eu sabia lidar com o idioma e eu sabia falar inglês. E aí, quando eu voltei, eu falei pra minha mãe, eu quero fazer um curso, porque eu não tenho com quem treinar. Eu tinha muita vergonha de falar com a minha irmã, porque eu não sabia que eu sabia falar. E aí, eu fiz uma entrevista com a coordenadora da escola, um teste de nivelamento, e ela me colocou no inglês intermediário, então, onde as aulas já eram feitas em inglês, eu já tinha que preparar a aula, então eu já tinha que saber discutir em inglês e tal. A primeira vez que eu entrei numa sala de aula de inglês como aluna foi em 2013. E aí você começou a dar aula em 2014. Exato. E um ano depois... É uma trajetória muito rápida. Exatamente. Um ano depois eu comecei a dar aula. E o que foi bom, porque no fim eu não pagava meu curso de inglês. A minha mãe só precisou pagar um ano pra mim. E como eu não trabalhava, não tinha como eu pagar. Então ela pagou só um ano, depois eu comecei a estudar, a trabalhar. E aí eu mesma comecei a bancar meu curso, porque eu ganhava por ser funcionária. Você entrou num curso de inglês em 2013, que você falou, já numa turma de intermediário, porque sem querer você já tinha background aí. Sim. De vocabulário, de ouvir sua irmã falando. Você era meio que aluna ouvinte do curso dela. É, eu brinco que foi por osmose. Tá. Ainda mais que a minha irmã estudou na Wizard também. Eles têm o método de drilling, né? Então eles vão repetindo até causar exaustão no cérebro do aluno, o que funciona para algumas pessoas. E aí eu acho que funcionou muito para mim, porque eu gravava os chunks, né? Aqueles pedaços de frases e dava certo. Então eu não sabia por que eu sabia, mas eu sabia. Mas eu gosto muito de estudar. Eu não era boa em física, né? Desculpa, Pedro. É pouco samba, tudo bem. É. Mas eu gostava muito de idioma e aí pra mim é muito fácil você estudar. Acho que pra todo mundo é muito fácil estudar uma coisa que você gosta. E é muito mais fácil, exige muito menos, eu acho, da nossa boa vontade. Nesse método de exaustão, você acabava repetindo coisas que funcionavam sem saber direito por que estão funcionando. Exato. E aí, conforme você passou a dar aulas disso, os porquês passaram a fazer mais sentido para você? Ou foi uma coisa que... Porque, cara, gramática e tem seus motivos, mas quando a gente está tentando aprender a se comunicar, aprender um idioma, na minha opinião, isso não é o mais essencial. Não sei o que você pensa a respeito disso. É muito complicado. Na minha formação, quando eu me formei em tradução, eu me formei com... O meu TCC, ele é voltado para sociolinguística. Então, é onde a gente trabalha muito com análise do discurso, com variação linguística. Então, isso é certo, isso é errado? O que significa falar errado? Preconceito linguístico, tudo mais. Então, a gente entrava muito nessa batalha de a gramática é realmente essencial para você se comunicar de maneira plena. Então, eu consigo me comunicar sem o uso da gramática? Eu acho que sim. Mas eu acho isso agora. Quando eu comecei a dar aula, eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Certo. Eu não tinha um pingo de método, nada foi ensinado a mim. Então, quando eu comecei a dar aula, eu não sabia metodologia, eu não sabia o que era, o aluno, qual era a diferença do inglês para um professor e do inglês para o aluno. Porque a língua ela vai se manifestar de maneira totalmente diferente para um professor e para um aluno. Não é porque eu sei inglês que eu sei dar aula de inglês. E mesma coisa para português, mesma coisa para espanhol. Ou você pergunta para qualquer pessoa que fala português, você é professor de português? Você conseguiria dar aula de português? É totalmente diferente, envolve muito mais coisas do que somente o conhecimento linguístico. Isso hoje. Então, lá em 2014, eu achava que a gramática era essencial. Certo. Então, o aluno precisa saber o porquê disso. Ele precisa saber, por exemplo, por que ele coloca IES quando ele fala studies e ele coloca só o S quando ele fala plays. Ele não tira o Y. Então, para mim, isso era extremamente importante.
Você fazia questão de que Você fazia tem que questão saber de isso falar, aí. existem essas exceções, então toma a lista de exceção, vamos pegar aqui as regras. Para mim isso era muito importante em 2014. Em 2019 eu já tenho outras ideias. Eu estudei muito nesse sentido de metodologia. Como que o meu aluno vai aprender? E não só como que eu aprendi. Porque eu sou uma aluna só de inglês. E eu não vou lidar só com alunos que aprendem do mesmo jeito que eu. Com certeza. Então, eu não acho que a gramática ela é essencial, mas eu acho que os professores eles iniciam com essa ideia. E tudo bem, eu também acho que é normal você começar a sua carreira na educação com uma ideia e você evoluir e depois falar, nossa, olha os erros que eu cometi. Mas olha os acertos que eu cometi também. Sim, e aí isso vai passando. Então eu tenho ideias totalmente diferentes. Eu entrei muito cru, assim, eu não sabia nada do que eu estava fazendo em questão de educação. Eu sabia o que eu estava fazendo em questão linguística, mas em metodologia eu era nada mesmo. Mais do que ter estudado inglês no meio do curso de inglês, da aula de inglês, e você vai fazer uma faculdade específica sobre isso e vai começar a dar aula disso, calhou de você querer aprender também outros idiomas. Sim. Então agora no momento você está estudando alemão. Sim, já faz quase 4 anos. Quase 4 anos. Que eu estudo alemão. Então, que eu sou aluna mesmo e eu não tive contato com a língua. Eu acho que, assim, é muito mais específico do que isso que você falou. Mas, por exemplo, mesmo dentro de uma área específica, então, dentro do inglês ou dentro dos idiomas. Idiomas, isso. O jeito que eu aprendo e ensino português é diferente do jeito que eu aprendo e ensino inglês. E é diferente do jeito que eu aprendo alemão. Então, eu não ensino alemão ainda, mas... é diferente. Aí você interromper então nesse sentido. De que maneira você acha que é diferente? Assim, se você pudesse explicar de um modo muito curto o porquê na tua cabeça você imagina que é diferente. Em questão de língua, nós temos aí idiomas que funcionam de maneiras totalmente diferentes. E cada idioma, ele apresenta uma certa peculiaridade. Então, por exemplo, quando a gente aprende inglês, existe uma coisa que é muito boa, muito maravilhosa, que os alunos amam, que a gente não precisa se preocupar, que é gênero. Isso, é muito fácil. É muito bom. Então, seria assim, bom, né, se fosse em português também. Exatamente. A gente tem o português e é a nossa língua, então a gente também não precisa se preocupar com isso, porque você vê um objeto, você sabe que aquilo é masculino ou feminino, ou enfim. E no inglês você não precisa se preocupar com isso. Então, a mesa é the table. Não existe a ou o, não tem nada disso. Então, você sabe, quando você for ensinar inglês, você nunca vai tocar em gênero. São pouquíssimas exceções que a gente tem, mas são coisas que você exemplifica para o aluno em 30 segundos, ele entendeu, beleza, perfeito. E ele entendeu porque ele tem uma língua que depende de gênero, então para ele é muito mais fácil de entender. Quando você chega no alemão, por exemplo, não só a gente tem que se preocupar com o gênero, mas nós temos que nos preocupar com 3 gêneros. Então, assim, o alemão, nós temos as palavras, elas são divididas em 3 categorias. Elas podem ser masculinas, femininas, como no português, ou neutras. A palavra bebê, em bebê de neném, é neutra em alemão. A gente em português fala o bebê. O bebê, não importa se aquele bebê é uma menina ou um menino, isso não interfere. A gente está falando da palavra, né, gramática. A palavra então, bebê a palavra é masculina masculina pra gente. E em alemão a palavra é neutra. E aí existe um gênero específico. Existe um gênero específico que não existe no nosso idioma, né? Então a gente tem o ou a, acabou. Então, quando a gente entra no alemão, o jeito que você vai ensinar essa língua é totalmente diferente do jeito que você vai ensinar inglês. Porque você já tem que se preocupar com uma coisa que você não precisa se preocupar no inglês. Em inglês eu não tenho gênero nas palavras, em alemão eu tenho 3. Complicando ainda mais o problema. Não é só o ensino de alemão que é diferente do ensino de inglês. É o ensino de alemão para brasileiros, de alemão para estadunidenses. Exatamente, então, sim. Porque quando a gente aprende idioma, eu vou pegar o meu histórico, que eu já conheço de comunicação, e tentar fazer paralelos. Sim. E aí a gente entra em outra questão. E quando a gente tem uma sala de aula
onde a língua nativa dos alunos é diferente. Aí você complica um pouco mais. Então aconteceu isso. A Uninove, ela promoveu aí um curso de português para refugiados. Então você tinha 30 alunos, mais ou menos, onde a língua materna de cada um deles era diferente um do outro. Você tinha pessoas que falavam como língua materna crioulo haitiano, você tinha pessoas que falavam francês, árabe, que falavam italiano, que falavam inglês, que falavam inúmeras línguas que você às vezes nem sabe o nome. Como que você ensina um idioma sem saber com o que você vai comparar? Eu quero lançar uma provocação aqui, porque... É uma coisa a se pensar. Mas eu acho legal de pensar nisso, porque assim, a gente pode... Beleza, eu tô falando de ensinar inglês para uma turma de, sei lá, básico 2. Tá. Então são pessoas de diferentes faixas etárias, crianças, jovens e adultos, que estão no nível básico 2. Tá. Todas elas que foram alfabetizadas em português estão no mesmo nível. Tá. Aí é aquele cenário legal. Eu sei por onde eu vou nivelar. Aí você me trouxe o exemplo de refugiados que têm diferentes históricos, diferentes níveis, diferentes idiomas. A provocação que eu lanço é que numa sala convencional de, sei lá, de geografia, eles não estão no mesmo nível. A gente tem que inventar um nivelamento. Eu vou nivelar por alguma coisa. Por onde você quer o nível? Não sei. Eu vou colocar o nível aqui. Galera, me acompanha. Quem acompanhou, acompanhou. Quem não acompanhou, Eu acho que nesse sentido, nessa parte, o ensino de idioma tem uma vantagem. Porque a gente nivela a partir do que você consegue me trazer. Tem um pouco de Paulo Freire aí, hein, cara? Então, exatamente. O que você, como aluno, consegue produzir? Sim. O que você conseguir produzir, eu consigo saber o seu nível. Eu vou começar a partir daí. Eu vou começar a partir daí. Então, acontece também que, por exemplo, em um ensino de idioma, a gente não tem faixas etárias se misturando. Então, você tem ensino para crianças, ensino para adolescentes e ensino para adultos. A gente mistura nível, a gente não mistura idade. Isso é uma coisa muito importante, porque o cérebro dessas pessoas processam em novas informações é muito diferente. E eu não consigo, em uma sala, ensinar uma criança, um adolescente e um adulto. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, isso é impossível. Questão didática diferente também, né? Isso é uma questão cerebral mesmo. A gente lê bastante estudo sobre neurociência e essas coisas assim, pelo menos eu gosto muito de ler essas coisas. E o cérebro da criança, ela armazena informação linguística no mesmo hemisfério até os 7 anos. A partir dos 7 anos, toda a informação linguística que você receber vai ficar separado da sua língua materna. E é por esse motivo, talvez, que crianças aprendem mais facilmente novos idiomas? Exato. Ou que a gente considera como o bilinguismo natural. Quando você tem crianças que nascem em lugares onde naturalmente se falam 2 línguas, acho que são 5 anos. Antes dos 5 anos, elas já vão ter contato com mais de um idioma e essa informação vai ser guardada onde a língua materna dela é processada. Então, ela não vai ter sotaque, ela vai conseguir entender as estruturas de uma maneira muito mais natural. Ela é basicamente nativa em quantas línguas ela tiver contato, até os 5 anos. Passou disso, toda vez que ela receber uma informação linguística nova, ela vai armazenar em outro lado do cérebro. Eu gostaria de saber se você tem alguma diferença entre expectativa e realidade do teu curso de alemão, por exemplo. Como que você entrou nesse curso, o que você esperava no começo e o que você encontrou quando estava ali dentro já. Tem algo para dizer nesse sentido? Assim, quais eram as minhas expectativas? Por que eu quis estudar alemão? Quando eu estava no 2º ano da faculdade, então eu estava aí 1 ano antes de me formar, porque a minha graduação durou 3 anos. Então eu estava no meu 2º ano, meu 4º semestre, e aí os meus professores começaram a falar que só saber inglês não era o suficiente, porque existem muitos tradutores de inglês. Então é importante você saber uma 3ª língua, para você conseguir ter mais chances, uma coisa bem mercadológica mesmo, mais chances no mercado de trabalho e tudo mais. E eu fiquei em dúvida entre espanhol e alemão.
E aí, o espanhol, ele me confunde um pouco pelo sentido de que existem muitas variações. Existem muitos lugares que falam espanhol. E o espanhol é diferente em cada região. Sim. E isso me confundiu demais. Então, qual espanhol eu quero aprender? Em que eu quero focar? E o alemão, ele era muito mais fechado. É o alemão. É o alemão. Então, você tem ali, querendo ou não, é a língua mais falada na União Europeia. Quando você coloca em números, existem mais pessoas na União Europeia que falam alemão do que as outras línguas. Existem poucos países que falam alemão. Sim. E o espanhol não, você tem um monte de país que fala espanhol e um monte de variação de vocabulário, estrutura, sotaque e tal. Então, eu achei uma escola que me ensinasse alemão, o alemão que a gente fala de alemão padrão, o alemão alto, né, que a gente fala Hochdeutsch. Então, esse alemão, e era uma escola muito certa, porque eu gosto muito dessa coisa de saber onde eu tô pisando. Tá. Então, eu não vou pra uma escola onde eu não sei qual é o espanhol que me ensina, ou eu não sei qual é o inglês que me ensina. Eu não sei, entendeu? Eu tenho essa questão de, eu quero saber o que eu tô aprendendo. E eu fui para esse instituto, o nome do instituto é Goethe, que é o nome de um autor muito famoso na literatura alemã. E eu fui para esse instituto a minha expectativa era, vou aprender alemão, porque preciso aprender uma terceira língua para questões mercadológicas. Eu preciso trabalhar com outro idioma. Eu não sabia nada de alemão, eu não tinha apego nenhum ao idioma ou à cultura. E aí a minha realidade foi totalmente diferente. Quando eu comecei a aprender alemão, eu acabei me apaixonando pelo idioma. Sem querer. Sem querer. Do mesmo jeito que eu entrei na educação, foi sem querer. Eu entrei nesse idioma sem querer. Uhum. Eu me apaixonei por todos os aspectos da língua, pela cultura, pela questão histórica deles, de como eles se reunificaram e como que eles, como sociedade, chegaram hoje ao que eles são, por tudo que eles passaram, como pessoas, indivíduos e cultura mesmo. E aí eu me apaixonei nisso. Então, quando eu comecei a aprender alemão, a minha expectativa era uma coisa muito mecânica. Eu vou fazer isso para trabalhar e acabou. E aí, quando eu comecei a aprender, isso mudou a trajetória da minha vida inteira. Uhum. Porque agora eu quero fazer o meu mestrado lá, eu quero terminar minha formação lá, eu quero morar lá, eu quero trabalhar lá. Então, tudo mudou. A minha vida, ela não tá mais direcionada para o inglês. Eu sou professora de inglês, eu amo ensinar inglês, mas eu quero que o alemão faça parte da minha vida tanto quanto. Então, assim, eu sou muito grata pela questão de eu ter escolhido essa língua. Ainda bem que a Luísa do passado escolheu o alemão ao invés do espanhol. O alemão, ele tomou uma proporção na minha vida que eu não imaginava. Então, eu quero estudar lá, eu quero fazer meu mestrado, eu quero fazer pós. E eu acho que é um país que me proporciona muitas oportunidades. Mas não fazia parte dos meus planos em momento algum. Então, expectativa e realidade foram coisas totalmente diferentes. E agora eu quero aprender outras línguas. Eu ainda não sou fluente em alemão, mas eu já tenho plano... E aí é uma coisa que eu tenho que me segurar, porque eu tenho plano de aprender outras línguas, mas eu nem consigo ter fluência em uma terceira. E outra coisa também, eu não soube como eu aprendi inglês. Quando eu comecei a falar inglês, eu já sabia falar inglês. E aí, quando eu entrei para aprender alemão, eu idealizei uma coisa, que era, vai ser fácil. Eu aprendi inglês assim. Eu vou aprender alemão assim. Do mesmo jeito que eu aprendi inglês. E não. Minha cabeça é outra, minhas preocupações são outras, minhas responsabilidades são outras. E o meu jeito de... Eu não sabia como que eu aprendia. Passei a minha vida inteira sabendo um idioma que eu não sabia que eu sabia. Uhum. Então, eu não sabia estudar idiomas. Eu não sabia aprender idiomas. Eu ensinava, mas como que eu recebia essa informação? Então, quando eu entrei no alemão, que eu tive que me reeducar. Que eu tive que falar, pera, isso não é fácil. Não é só eu ouvir alguém falando alemão que eu vou saber o que está acontecendo. Não é só decorar a regra gramatical e reproduzir de novo. Exatamente. Então, eu tive que aprender a aprender. Que é uma coisa que a gente fala muito no inglês, que é learn how to learn. Uhum. O aluno tem que saber como que ele vai aprender alguma coisa. Para qualquer curso. Para qualquer isso, não só em inglês, né? Acho que para qualquer matéria é importante que o seu aluno
tenha consciência de como que ele vai aprender alguma coisa. Ele tem que aprender a estudar. Então, se para você funciona melhor de uma maneira visual, você vai deixar aquilo mais visual. Sim. Ou, não, para mim eu tenho que ouvir. Então, toda vez eu tenho que escrever, eu tenho que falar. Exatamente. Etc. Então, toda vez que você for escrever um texto, primeiro você vai gravar você mesmo falando aquele texto. E aí depois você escreve. Porque para você é mais fácil uma coisa que seja auditiva. Quando eu fui aprender o alemão, que ele também mudou isso em mim, esse aspecto de que eu aprendi a aprender um idioma, eu aprendi a estudar um idioma. Assim, é arriscado fazer esse prognóstico, mas a gente vai tentar fazer aqui. Você acredita que você atingiu um novo patamar de consciência que te permitiria aprender outros idiomas de um jeito um pouco mais assim, não, peraí, agora a gente não está brincando. Com eu vou certeza. aprender mais fácil. Você vai inventar de italiano. Sim. Você vai inventar de aprender italiano e você talvez aprenderia até um pouco mais, não vou falar mais fácil, mas você teria mais consciência do que está fazendo. Eu acho que a gente, como aluno, percebe os obstáculos mais facilmente. Não que seja mais fácil ou mais difícil aprender aquela quarta, quinta, sexta língua. Mas eu já passei por obstáculos naquelas primeiras línguas que eu já sei como que eu aprendi. Eu já sei quais foram os métodos que eu precisei usar para internalizar aquela estrutura. Então, se no meu próximo idioma, aquela estrutura aparecer, eu vou saber aprender ele. Você tem mais como comparar, você tem mais parâmetros, né? Exatamente. Eu sou muito... existe muita mais, assim, eficácia. Tá. Então, eu vou perceber uma estrutura que existe numa outra língua que eu já sei assimilar aquilo. Eu já sei o que eu preciso fazer para assimilar aquilo. Claro que vai chegar um momento que você vai ter nuances que não existem em outras línguas. Aí você vai ter que aprender a aprender aquilo. Aí quem sabe numa próxima língua já tem aquela nuance como parâmetro. Exatamente, mas assim... Então, que nem... eu nunca tinha aprendido uma língua declinada. Que o alemão, ele é uma língua que declina. É uma língua que tem casos. É uma língua que o inglês, o português, o espanhol, o italiano não tem. Então, assim, se eu fosse aprender russo, eu já ia estar um pouquinho mais preparada. Porque eu já aprendi uma língua declinada. Então eu vou aprender outra língua que declina, beleza? Sim. Uma coisa que o inglês me ajudou no alemão. O inglês tem os phrasal verbs, né? Então você tem palavrinhas que se juntam e formam um verbo. Sim. Então você tem work, que é trabalhar, mas work out é você se exercitar. Sim. Então você tem ali uma partícula, uma palavrinha que muda todo o sentido do verbo. O alemão tem a mesma coisa. Quando eu fui aprender alemão, aí tem, por exemplo... Desistir em inglês é give up. Então você tem a palavra give up. Desistir. O give sozinho tem um sentido, give up já tem outro significado. Sentido. Up sozinho tem um sentido completamente diferente. Sim. Então você tem isso. E aí você junta os dois e virou um phrasal verb. No alemão é a mesma coisa. Você tem geben, que é o verbo dar, e você tem auf, que ele é o em cima, igual up. E você junta aufgeben é desistir. Que tem uma estrutura similar do give up. Exato. Então você tem a mesma junção de palavras que não fazem sentido, mas juntas tem um sentido diferente do que o verbo original. Pô, eu já sei isso em inglês. Sim. Então quando eu for aprender isso em alemão, eu já vou estar preparada. Eu já sei como que eu aprendi phrasal verbs em inglês. Sim. Então quando eu for aprender a mesma estrutura em alemão, eu vou estar preparada. Então, é claro que conforme você vai aprendendo a aprender estruturas, vai ficando cada vez mais rápido de você assimilar. Não necessariamente mais fácil, mas é muito mais rápido. Essa é uma coisa que eu tento dizer para os alunos de um modo geral. Conforme você vai progredindo no estudo, a gente pega um pouco mais de bagagem, e não só bagagem de você acumular conhecimento, mas de estar mais consciente de como que você é. De como que você aprende coisas, de como que o teu cérebro capta informação e transforma aquilo em conhecimento de verdade. Porque, infelizmente, a escola tradicional, como a gente conhece, ela foca muito em o conhecimento com o propósito de ter uma nota. E aí você tem alunos que no ensino de línguas que eles só querem aprender para ter o certificado, mas eles não falam aquele idioma. E aí a gente tem isso que você falou. Se eu não sei como que o meu cérebro assimila a informação, eu não vou aprender.
Só que na universidade, depois a gente precisa lidar com pesquisas independentes, pesquisas individuais, Sim. produções acadêmicas, por menores que sejam. Então, assim, é uma iniciação científica que não tem relevância alguma para minha área, não importa. É uma pesquisa independente que você vai ter que fazer por si só. Você vai ter um orientador, mas você precisa delegar o que é relevante e o que não é. Só que se você não tem pensamento crítico, se você não sabe como que o seu cérebro assimila ou como que o seu cérebro divide o que é bom, o que é ruim para aquela pesquisa, você não consegue montar. E a mesma coisa para tudo que você for aprender na vida. Se eu não entendo a relevância daquilo ou como que eu posso treinar o meu cérebro para julgar aquilo como importante, eu não vou conseguir aprender. Aí a gente entra em várias questões, né? De como que a gente atinge essa maturidade de conhecimento, de aprendizagem. É pessoal, né? É pessoal. E é uma coisa que tem que ser construída desde o começo. De você começar a fomentar no seu aluno essa faísca de como que você aprende as coisas, como que você guarda, por que você sabe essa palavra? Por que é tão claro na sua cabeça e não é claro na cabeça do coleguinha? Então a gente tem que começar... Como é que você chegou lá, né? A gente tem que começar a refletir. Eu só cheguei lá, não sei como eu cheguei lá. Eu não sei o que eu tô fazendo. Eu não sei o que eu fiz. Só sei que deu certo. Exato. E aí, o que eu acho que a gente tem vantagem o pessoal de inglês ou de outras línguas, que a física não tem, é que a gente se utiliza de questões que as pessoas gostam, que é música, filme e série. E livro, né? Que é a questão cultural, né? É a questão cultural que a gente se identifica. Então, se eu ouço uma música que eu me identifico... Eu quero saber o que significa aquela música. Eu quero saber o que significa. E eu vou gravar. Uhum. Porque se pra mim, sei lá... eu tô passando por um momento de término de namoro. E aí você ouve uma música numa outra língua que fala sobre término de namoro. Você pode ter certeza que o seu aluno vai saber todos os verbos relacionados a relações amorosas. Ele vai saber como que é namorar, como que é terminar, como que é casar, como que é tudo. Porque ele se identifica. Eu juro que eu vou encerrar agora. Ok. Mas assim, só duas questõezinhas que você tocou nesse tema e a gente vai encaminhar para o encerramento. A primeira delas já foi respondida. Quais são os seus próximos planos, assim? O que você pretende para um futuro próximo? Eu como pessoa. Você como pessoa, você Tá. Luísa Alves de Moura. Quase. Luísa de Moura Alves. Eu deveria saber que eu te dei aula, mas enfim. Tudo bem, eu era só o número 18 da lista, você não ia lembrar. Não tem como. Bom, eu quero continuar na educação, mas eu quero continuar na interpretação e na tradução. Então eu tenho certeza que no meu futuro eu vou ter duas profissões andando paralelamente. E isso eu já aceitei esse destino e eu acho que é bom. Uhum. Eu só não sei ainda onde eu vou estar fisicamente falando. Então, espacialmente falando, eu ainda não sei qual vai ser o meu lugar, porque existem momentos que eu acho que o nosso país me dá a chance de crescer, e existem momentos que eu falo que não, eu quero ir pra fora. Sim. Então, eu quero passar uma temporada fora, eu quero fazer meu mestrado fora, para também saber como que a minha profissão é vista em outros países, porque eu só tenho uma visão. Eu só tenho a visão de como a educação funciona no Brasil. Sim. Por mais que eu leia sobre a educação no exterior, eu não vivencio aquilo. O que eu vivenciei de educação no exterior foi por 2 semanas, quase um mês, enfim. Então, é muito pouco comparado a 22 anos como indivíduo e 5 anos na educação. Sim. Eu quero vivenciar a minha carreira, a minha profissão em outro lugar. Eu acho que, o meu próximo plano de verdade, assim, é passar um tempo fora, na Alemanha. Depois, caso eu volte, eu vou fazer uma pós-graduação em Relações Internacionais, porque eu acho que é uma área que eu consigo juntar a tudo que eu tenho de bagagem. Uhum. E... Faz sentido também, né? Exato. E aí eu também quero fazer um mestrado, só que o meu mestrado eu quero focar em sociolinguística, porque é a parte que eu gosto e é a parte que eu me formei. Uhum. A ênfase que eu dei no meu trabalho de conclusão.
Então eu quero focar em sociolinguística. Se o meu mestrado eu vou fazer aqui ou fora, aí ainda é uma incógnita, ainda não sei. Mas a gente já conversou sobre expectativa e realidade. Exato, né? não sabemos ainda. Não pode ficar focando muito nisso, né? Exatamente. Aí a segunda pergunta você já respondeu, é se você pretende continuar na educação. Então, sim! Tá muito claro isso. Acho que você não se vê mais desvencilhada disso. Não, eu acho que a educação entrou na minha vida, na minha cabeça, assim, como uma coisa temporária. Mas ela tomou tanto espaço que eu não consigo mais me desvincular e eu não quero mais me desvincular. Então, eu gosto do que eu faço, eu gosto de dar aula. E agora eu tô trabalhando como coordenação e eu sinto falta de estar em sala de aula, de ter contato com o aluno porque a gente aprende muito, é muito clichê essa frase, mas querendo ou não, a gente aprende muito porque a gente está convivendo com outros seres humanos. Com certeza. Né? E que não são os mesmos seres humanos o tempo todo. Então, eles passam por evolução, eles passam por desenvolvimento igual a você. Pra mim era muito, muito bom. Principalmente quando eu conseguia estar em contato com pessoas de outras áreas. Porque isso também faz parte do meu trabalho. Então, é muito legal conhecer um médico, conhecer um fisioterapeuta, conhecer um físico, conhecer um fotógrafo, conhecer um publicitário. Porque quando você precisar, você vai falar, esse termo aqui é usado no seu trabalho, no seu dia a dia, em português ou em inglês, ou enfim. Então, a gente tem um pouquinho dessa questão de interesse. É legal a gente ter outras áreas perto da gente, Com não certeza. só a nossa área, né? E eu sinto falta disso, por isso eu quero continuar na educação. Show. Beleza, mas a educação vai continuar na minha vida e eu espero que continue. Eu também de espero. verdade. Muito obrigado, viu? Muitos de nada. Valeu pela paciência, pela disposição. E palmas. Temos um programa? Temos um programa, programa. Olha aí. Ah, galera aí, ó. Eita.